Viradouro, uma pequena cidade próxima de Ribeirão Preto, e passei lá os meus primeiros 12 anos de vida. A minha mãe era bibliotecária e foi assim que eu comecei a pegar gosto pela leitura. Quando eu tinha 13 anos, a gente mudou para Ribeirão Preto. Foram poucos anos ali, mas foi ali que eu fiz o meu curso de contabilidade. Eu escolhi contabilidade porque, na época, tinha científico ou clássico. Só que a contabilidade me dava um diploma, e era um diploma profissional. Com 19 anos, como todos os rapazes daquela época, a gente ia para São Paulo para tentar uma vida profissional, porque no interior não tinha opções. Em São Paulo, eu trabalhei em vários lugares, principalmente nessa área de contabilidade, administração, finanças, trabalhei em bancos, e numa determinada oportunidade surgiu uma posição numa editora McGraw-Hill. Eu fui contratado lá como controller e trabalhei lá durante muitos anos como controller quando a McGraw-Hill resolveu montar uma editora em Portugal. E eu fui o escolhido para ser o diretor-geral em Portugal. Era uma experiência nova, eu tinha um conhecimento bom da área financeira e não conhecia quase nada da área editorial, acompanhava lá o trabalho dos editores na McGraw-Hill, mas eu era praticamente, não tinha conhecimento nenhum. Só que eu cheguei em Portugal, a gente enfrentou um problema, porque os livros que se vendiam em Portugal eram livros em português aqui do Brasil, e havia uma pequena rejeição da gente conseguir colocar, principalmente nas áreas universitárias. Eles falavam que eram livros brasileiros, então era muito difícil. E eu tomei a iniciativa de começar um programa editorial lá em Portugal. E foi isso que fez com que eu me tornasse o editor. Eu publiquei os meus primeiros livros em Portugal na área universitária. Aliás, o primeiro livro foi um livro de estatística do professor Bento Murteira, né? Depois de alguns anos, a McGraw-Hill do Brasil começou a fazer água. O diretor que ficou aqui fez um programa editorial não muito bom e começou a ter muito prejuízo. E eles me trouxeram de volta de Portugal para cá para assumir a posição de diretor-geral aqui do Brasil. E nos primeiros anos, eu trabalhei praticamente 2 anos aqui como diretor, a gente conseguiu recuperar bem a empresa. Só que chegou um momento que, por uma decisão de corporação, eles resolveram fechar o Brasil. E foi interessante porque, nessa época, quando eu voltei, os livros universitários da McGraw-Hill, eles vendiam muito bem, eles eram bem adotados. Mas só que eles não conseguiam dar receita suficiente para cobrir as despesas. E eu comecei a publicar, então, na área de informática. Eu fui o primeiro editor a publicar livros de informática no Brasil. E estava dando certo, porque a gente começou a vender bem livros de informática, se posicionar muito bem no mercado, quando os americanos vieram e falaram: olha, vamos ter que fechar a companhia por uma decisão da corporação. Se me desse mais, pelo menos 1, 2 anos, eu conseguiria retornar a editora a ter um resultado positivo. Só que eles não me deram tempo e foi interessante, porque foi um almoço num desses hotéis e eu tentando defender a empresa de que a gente teria que ter um pouco mais de tempo para recuperar, que eram 2 advogados e o controller dos Estados Unidos. O advogado virou para mim e falou assim: se você acredita tanto, por que você não fica com a editora? Eu falei: como? Ele falou: não, a gente vai fechar a editora, Milton. A gente vai fechar. Se você quiser, você pode ficar com a editora. Eu falei: mas como? Você paga um valor simbólico e fica com a editora. Você assume os ativos e passivos correntes e fica com a editora. Eu tinha feito uma análise e eu achei que em 2 anos eu conseguiria recuperar. Eu era um profissional de carreira e eu resolvi apostar. Eu, então, fiquei com a McGraw-Hill do Brasil, porque essa linha de livros de informática estava dando bastante resultado. Então, foi muito bom, porque os livros universitários eles já eram adotados e davam uma certa solidez. E entrando na área de informática, eu comecei, em pouco tempo, em menos de 3 anos, eu já estava dando um bom lucro. Tanto é que, em seguida, já tendo um saldo,
eu resolvi entrar numa outra área. Naquela época, década de 80, várias editoras publicavam livros de negócios, mas assim, de uma maneira não como se fosse uma linha editorial. E eu apostei nos livros de negócios, principalmente na área de livros de marketing. E deu muito certo. Eu lembro que eu publiquei o livro da teoria do posicionamento, porque o livro Marketing de Guerra, e aí eu comecei a publicar alguns autores brasileiros. Publiquei livros do Madia, do Marcos Cobra, publiquei livros do Marcelo Scherto na área de franchising, eu publiquei livros do João De Simone e estabeleci uma linha editorial da área de negócios também muito vencedora. Com o tempo, a editora Macron Books se tornou uma das mais importantes. Agora, a nossa visibilidade era muito forte na área de informática. Eu lembro que naquela época existiam duas feiras de informática, a Fenasoft e a Condex. Nós reinávamos nessa feira. Eu chegava a ter um estande de 300 metros quadrados e era impressionante, era uma das atrações das feiras. E a gente chegou a vender, numa feira de informática, um livro a cada 15 segundos. Como é que eu cheguei nesse número? Simples. Eu somei no fim da feira o número de livros que eu vendi e dividi pelo tempo que a feira teve. E deu um livro a cada 15 segundos. E a editora estava muito bem, era considerada uma das editoras mais importantes do Brasil. E os americanos que foram embora na década de 80, porque não foi só a McGraw-Hill embora, foram várias editoras americanas que foram embora na década de 80. Eles resolveram voltar. E quando chegou o fim dos anos 90, eu fui prospectado por 3 editoras americanas e vendi a Macron Books para a Pearson. A Pearson era dona do Financial Times e tinha também várias editoras, e eles compraram a empresa comigo. Eles compraram a empresa, mas eu tive que ficar 2 anos para fazer a transição. E depois de 2 anos, eu fui para o mercado, relativamente bem sucedido, mas sem assim uma definição do que eu ia fazer. Eu sempre fui muito fã de feiras, né? Eu fui durante 25 anos seguidos à Feira de Frankfurt, eu ia sempre às feiras dos Estados Unidos, na Inglaterra, para prospectar livros. E numa dessas viagens a uma feira, que foi a feira de Nova York, eu estava lá passeando, eu não tinha nada. Eu era um ex-dono de uma grande editora do Brasil. E eu comecei a ver livros que eu falei, poxa, esse livro eu publico, esse livro eu publico. Eu havia assinado um documento que eu não podia publicar livros que concorressem com a McGraw-Hill e que concorressem com a Macron Books nem com a Pearson. E eu achei alguns livros que não estavam nas linhas editoriais que eu havia assinado que não poderia publicar. Eram livros na área de guerras e batalhas. E eu comprei os direitos de um livro, 50 batalhas que abalaram o mundo, e montei uma nova editora, M Books, usei o nome M Books, M é o meu nome, Milton, né? E eu queria alguma coisa que lembrasse Macron Books, porque a Macron Books tinha um nome muito forte, né? E publiquei o primeiro livro, 50 batalhas que abalaram o mundo, e o livro vendeu muito bem. Foi o primeiro livro da minha editora M Books. A partir daí, eu criei uma linha editorial voltada para essa área de livros de guerras e batalhas. Entrei também numa área que eu achei interessante, que estava muito forte no início dos anos 2000, que era pais e filhos. E aí aconteceu um negócio muito interessante que vale a pena comentar em termos de foco editorial. Eu publiquei muitos livros na área comportamental, cuidando do seu filho, amando o seu filho, se relacionando com seus filhos. E publiquei também livros de autismo, de dislexia, de anorexia. E eu percebi que esses livros que falam assim de algum tipo de necessidade de um controle, de uma assistência, esses livros tinham mais sucesso. Então, eu parei de publicar livros comportamentais e comecei a publicar esses livros de autismo, nutrição, dislexia, anorexia, e esses livros têm sido um sucesso, porque além de entrar para
as mães, principalmente, comprarem, nem tanto os pais, entra também na área de psicologia. Então, eu criei uma linha editorial nova e passei a ter, então, assim, uma referência maior nessa minha nova editora. E hoje a minha editora, M-Books, é uma editora muito bem sucedida, com uma linha editorial muito vasta, que tem assim, se posicionado muito bem no mercado. Recentemente, agora, com esse problema que a gente teve da pandemia, eu tive certeza disso, porque eu publico poucos livros por mês. Eu publico livros assim, com muito cuidado, eu busco sempre livros que eu tenho certeza que vai ser desejado pelos leitores, para cada vez mais achar temas para publicar. Então, eu tenho conseguido publicar alguns livros que têm sido de cauda longa. E eu percebi que o meu catálogo inteiro é de cauda longa, porque na pandemia, esse ano passado todo, praticamente eu não publiquei muita coisa, devo ter publicado 5 livros só, mas a editora, o catálogo sustentou as vendas. E eu percebi que até hoje está sustentando as vendas. Eu aumentei mais agora a publicação dos meus livros, mas está dando muito certo. E aconteceu uma coisa muito interessante nessa minha carreira profissional, foi que eu não era um especialista em marketing. Como eu disse no começo, eu era um controller. E acabei caindo de paraquedas na minha editorial. E, para mim, eu aprendi a trabalhar e essa parte de marketing, vendas, apanhando um pouco. Eu estava uma vez em Ribeirão Preto, numa livraria, tinha lá uma banca de livros de informática, e chegou um rapaz querendo comprar um livro, e era um livro de CPM, e ele perguntou para o vendedor, qual desses livros é o melhor? Um dos livros era o meu, da minha editora. O outro era de uma editora concorrente. Só que o livro da editora concorrente tinha uma capa muito bonita. O meu livro era praticamente a capa do produto, porque era praticamente o livro oficial do produto. Aí o vendedor falou, eu não sei não, mas esse daqui tem a capa mais bonita. Aí eu falei, olha, desculpe, eu vou dar um palpite aí, eu não sou da área, mas eu conheço muito bem. Esse livro tem a capa mais bonita, mas esse aqui é o livro oficial do CPM. E saí. Aí eu tirei 3 conclusões desse encontro. Olha que interessante. A primeira conclusão era que o comprador ia para a loja sem saber o que comprar. Encontrava o vendedor que não sabia nada do produto. Então, eu percebi que eu tinha que, de alguma maneira, fazer ele ir na livraria já com a decisão tomada do produto que iria comprar. E eu descobri que eu podia fazer isso através do marketing direto. E criei um jornalzinho que circulava em forma de e-mail, em forma de marketing direto, e chegava na casa das pessoas com as informações dos nossos lançamentos. A segunda decisão que eu tive foi interessante. Eu percebi que as capas dos meus livros não eram boas. E percebi que o livro ele tem que parecer com uma caixa de chocolate. A caixa de chocolate tem um desenho muito bonito que faz você desejar comer o chocolate. O livro tem que ser a mesma coisa. A capa tem que ser tão atraente que tem que fazer o cara desejar a ler o livro. Então, eu comecei a melhorar as minhas capas. Eu comecei a procurar capistas, contratei alguns capistas, assim, muito bons. Agora, a terceira decisão que eu tive em relação a só esse encontro foi o seguinte, eu preciso dar treinamento para os vendedores. Os vendedores que estavam cuidando da área de informática na época não tinham conhecimento nenhum do que era um microprocessador, o que era um software, o que era um hardware, e o que era um computador. E aconteceu que nós montamos cursos para os balconistas de livrarias. Eu alugava um espaço num hotel no centro da cidade, as livrarias ficavam, a maioria, no centro da cidade. Eu alugava uma sala no hotel e, durante uma noite, alguns balconistas iam, assistiam o curso das 7 às 10, e ainda recebiam um diploma. E nós fizemos vários cursos desses, não só em São Paulo,
como no Rio, Porto Alegre, Curitiba. Com isso, havia uma identificação do balconista com os nossos produtos. Então, foi uma estratégia muito interessante, que foi, primeiro, melhorar a visibilidade, a imagem, a embalagem do produto. Os livros eram bons que nós publicávamos, já eram bons a nível de conteúdo, precisava ter uma imagem boa. E depois também fazer com que o comprador chegasse com a decisão tomada a hora que ele fosse à livraria. E terceiro, era ter o balconista, quando ele falava qual o livro que você me indica, ele já tinha uma relação quase que instintiva com os nossos livros, pelos cursos que a gente dava. E foi assim que eu fui aprendendo o marketing, foi percebendo que, através de me comunicar com os meus clientes, com os compradores, com os leitores, inclusive com os balconistas, eu comecei a aprender. E também, logicamente, os livros que eu publicava, eu lia. Eu procurava ler, procurava utilizar as informações e aplicar no negócio. Na academia estão reunidos os mais importantes profissionais de marketing do Brasil, aqueles que deram grandes contribuições em todas as áreas do marketing. No meu caso, eu publiquei muitos livros importantes e muitos desses livros que eu publiquei são de acadêmicos que, através dos livros, socializaram as informações que eles dominavam, porque o grande mérito do autor é a capacidade que ele tem de disponibilizar, de socializar informações que ele armazenou durante todos os anos e a sua carreira profissional. Através do livro, ele passa as informações para essas novas gerações. Então, a função da academia é justamente mostrar para esses profissionais de marketing que estão vindo aí, não só a importância que tem na contribuição da formação da economia do Brasil, mas sim nas comunicações que teria com os clientes, que teria com o público em geral. Eu acho que o grande mérito da academia é justamente essa possibilidade que nós teremos de passar para as gerações futuras os nossos conhecimentos. Porque é importante, a gente armazenou conhecimentos durante muito tempo, a gente leu muitos livros. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça essa contribuição, que a gente deixe esse legado. Esse, para mim, é o grande foco da Academia Brasileira de Marketing, é o legado que a gente deve deixar para as novas gerações.